Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem de destravar sua vida em apenas 21 dias. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Eu estive ausente aí nos últimos dias, eu estava muito focado num trabalho que a minha filha fez, a Lorena, junto com os colegas dela na escola, uma peça linda de teatro nos últimos 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, e ontem eu estava esgotado, totalmente esgotado, e aí eu resolvi descansar, porque o descanso é muito importante. É importante que você entenda que às vezes essa máquina que você tem aqui, ela precisa descansar, ela precisa de repouso para que você possa voltar forte, para que você possa voltar focado. Então a gente tem que olhar para o nosso corpo, a gente tem que começar a escutar mais o que ele nos diz, porque muitas vezes a gente insiste em seguir em frente, a gente insiste em continuar fazendo, e com isso a gente não percebe que essa máquina incrível que a gente tem, que é o nosso corpo, ela está precisando de descanso, ela está precisando de cuidado. Então observa mais o teu corpo, observa melhor aí como que você tem feito, como que você tem feito a sua vida, né? Você tem tido tempo para descansar? Você tem tido tempo para refletir sobre as suas ações? Às vezes a gente fica apenas no fazer, e a gente esquece de coisas básicas, né? De voltar muitas vezes ao início, né? O início da nossa vida, que era descansar, que era dormir bem, se alimentar bem. Deixa eu dar um bom dia para quem já está por aqui, deixa eu ver quem já chegou para a nossa conversa diária. A Cristina Nakata, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. O Caio, amigo da Lorena, o Caio que também participou brilhantemente da peça Contos Chineses. Fala, Caio, seja bem-vindo. A Marlene Padilha, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Rose também por aqui, bom dia. Cristina Baltazar, seja muito bem-vinda. A Creuza Maria Oliveira também chegando por aqui. Aliás, me diz se o meu áudio tá bom. Me dá um joinha se o áudio tá bom, por favor, só para eu saber se tá bom. E hoje a gente vai fazer perguntas e respostas. Você pergunta aqui, coloca uma pergunta aqui, eu vou responder, tá bom? Pergunte sobre o que você quiser, e essa vai ser a nossa live de hoje da manhã, tá bom? E à noite a gente vai ter um tema especial, importante para você, que eu vou falar daqui a pouquinho. A Cláudia Tassis também por aqui. Esther Vieira, bom dia. Ângela da Luz Rodrigues, bom dia. Maria Cecília Mendonça. Oi, Thelma, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Bom dia, Poliana, integrante da comunidade Coragem. Assim como a Maria Emília, minha amiga, também integrante da comunidade Coragem. Seja muito bem-vinda. A Cida Silva 85 também por aqui. A Cris Borim, bom dia. A Josi Souza Personalizados, bom dia. A Marta, seja bem-vinda. A Mafê Eletricidade também por aqui. Fala, Caio, salve, salve. Deixa eu ver aqui. A Rita Ferrari, bom dia. Tá, o áudio tá bom, excelente, muito, muito bom. Perguntas e respostas. Você coloca uma pergunta aqui e eu respondo. Pergunte sobre o que você quiser e eu respondo se eu quiser. Não, eu vou responder tudo. Eu vou responder, claro, desde que eu saiba a resposta, né? Desde que eu possa te ajudar com isso. Enquanto você coloca aí a sua pergunta, quero trazer também aqui uma boa reflexão para a gente juntos aqui, para a gente compartilhar, principalmente nesse momento do ano, né? A gente já estamos chegando na metade de outubro já, né? Hoje é dia 10, estamos aí chegando na metade de outubro. A gente tem aí 2 meses e meio, e é muito importante você refletir sobre o que você fez esse ano, mas principalmente o que você não fez esse ano, neste ano de 2022. Você provavelmente começou o ano cheia de planos, você começou o ano dizendo para si mesma que esse ano seria diferente. E aí eu te pergunto, será que
quase no final desses 12 meses você atingiu o que você desejava? Será que você realmente conquistou o que você queria? Coloca aqui para mim, sim ou não. Você conquistou o que você queria? Sim ou não? E eu quero que você reflita sobre isso, não para você se culpar, porque talvez o caminho mais fácil que a sua mente vai encontrar nesse momento é te colocar como culpada, como culpado dessa situação. Ah, se você não tivesse feito isso, se você não tivesse procrastinado, se você não tivesse se auto-sabotado, se você tivesse tomado outra decisão, se você não dependesse de A, dependesse de B. Talvez a sua mente te jogue para esse caminho de, olha, você é culpada. Mas não, eu não quero que você se culpe agora, eu quero que você olhe para os fatos. O que te impediu de realizar o que você queria? Porque se você não resolver o que te impediu de realizar o que você queria, o que provavelmente vai acontecer em 2023? Você também não vai conseguir. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Provavelmente você não vai conseguir realizar. Por quê? Porque você tem o mesmo desafio e provavelmente você tem o mesmo padrão. O padrão é que precisa ser alterado. O padrão precisa ser alterado. E existem padrões que estão dentro da gente, que são padrões que não controlamos. São padrões automáticos. Escreva aqui, padrões automáticos. Padrões automáticos que simplesmente você, quando percebe, bum, você fez. Você não queria fazer aquilo conscientemente, mas aqui na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional, o que acontece? Você fez. E aí você fala, nossa, de novo eu fiz isso? De novo eu reagi dessa maneira? Esses padrões automáticos são eles que muitas vezes travam a sua vida. São esses padrões automáticos que fazem você repetir os erros do passado, são esses padrões automáticos que fazem você não avançar no que você gostaria. Então, a gente está nessa época do ano onde a gente começa sim a projetar o ano seguinte. Ah, em 2023 eu vou fazer isso, em 2023 eu quero fazer aquilo, e 2023 vai ser diferente. Mas ele só será diferente se você fizer coisas diferentes, se você quebrar esse padrão automático. Esse padrão automático é que te aprisiona muitas vezes dentro de resultados medíocres, dentro de resultados que te geram frustração, de resultados que você olha e fala o seguinte, puxa, eu poderia ir muito além. Eu tenho certeza, sem conhecer a maioria aqui que está nesse momento aqui comigo, eu diria o seguinte, você tem muito potencial, mas talvez hoje pouco resultado. Alguém aqui se identifica? Escreve eu aqui se você se identifica com isso. Você tem muito potencial, todos nós temos. Só que, se esse potencial ele não for lapidado, se esse potencial não for, digamos, tirado de dentro de você, o que vai acontecer? O teu resultado ele vai ser abaixo do que poderia ser. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Quando a gente percebe pessoas, e eu lido com pessoas o tempo todo, milhares de atendimentos, milhares de pessoas que passaram na hipnoterapia comigo, milhares de pessoas que já fizeram o programa Blindagem Emocional comigo, milhares de pessoas que passaram em mentoria comigo. Eu olho para muitas delas e só de olhar, só de conversar, de saber um pouquinho da história, eu vejo tanto potencial, mas com pouco resultado. Por quê? Porque essas pessoas não quebraram ainda esse padrão automático. Ô Gata, e esse padrão automático, como é que eu posso quebrá-lo? Como que eu quebro esse padrão automático? Você precisa entender, e aqui eu vou pedir para você escrever essa frase que é muito importante. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor o conhecimento. Quando você escreve, seja digitando, seja à mão, esse conhecimento ele fica mais forte dentro de você. Tudo bem? Tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência.
É importantíssimo que você entenda isso. Tudo se trata de sobrevivência. A tua mente, ela quer que você sobreviva o maior tempo possível. Então, para isso, ela vai criar muitas vezes esses padrões automáticos. Porque esse padrão automático significa para sua mente economia de energia. Economia de energia. Por quê? Tudo que você faz na sua vida, desde o momento que você acordou hoje, você está gastando energia. Para escovar os dentes você gasta energia, para você tomar o café, para você estar aqui absorvendo o meu conteúdo você está gastando energia. O tempo todo você gasta energia. A escolha de uma roupa, a escolha do que você vai comer no café da manhã, tudo é gasto de energia. Para sua mente isso não é bom. Por quê? Para ela, ter energia é importante, porque lá atrás, o Homo sapiens só sobreviveu, por quê? Porque ele, quando tinha o predador na frente dele, ele supostamente tinha energia, ou para lutar com esse predador, ou para correr desse predador, ou para paralisar, porque na natureza, paralisar, se fingir de morto é um recurso de sobrevivência. Esse é um aprendizado que ficou. Então, o tempo todo a sua mente busca te colocar em padrões automáticos. Por exemplo, eu falei de escovar os dentes. Hoje, de tanto você escovar os dentes, eu espero, claro, que você escove os dentes diariamente. Eu não sou dentista, mas acho que você entende a importância de escovar os dentes. Hoje, essa é uma ação que você faz de maneira automática. Você pode escovar os dentes de olhos fechados. Por quê? Porque você já sabe onde que você começa, o que você tem que fazer, qual o movimento. Esse é um padrão automático. Ou um hábito. Escreva aqui, um hábito. Isso é um hábito. E um hábito é uma maneira da sua mente economizar energia. Por isso que te jogar para padrões automáticos é tão importante para sua mente, porque garante a sobrevivência. Para sua mente, isso é uma garantia de sobrevivência. Agora presta atenção. Existem hábitos, existem padrões automáticos que hoje estão na sua vida que prejudicam quem você gostaria de ser. Por exemplo, quando você automaticamente come algo que tira a sua energia, que talvez deixe você com um metabolismo mais lento, isso prejudica, por exemplo, o teu dia a dia. E com isso você acaba não tendo o que eu chamo de potência de agir. Você não consegue colocar ação na sua vida. E aí qual é o risco? Você se conformar. O risco é você se manter onde você está. E para fazer algo diferente, vou repetir, você precisa, para ter um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. E esses padrões, como é que você vai quebrá-los? Como é que você quebra esse padrão automático? Você precisa entender onde foi que você aprendeu a primeira vez esse padrão automático que não é bom para você. Por exemplo, se hoje você gostaria de, sei lá, empreender, você gostaria de ter o seu próprio negócio. Você gostaria de ter o seu próprio negócio. Só que você tem medo. E aí você procrastina. Alguém aqui procrastina? Escreve eu aqui para eu saber se você procrastina ou se você já procrastinou em algum momento da sua vida. A procrastinação, para você entender, muitas pessoas, né, é uma palavra que virou de uma maneira, virou aí uma palavra de moda, todo mundo fala sobre procrastinação. A Samara, oi, obrigado Samara pela sua sinceridade, a Poliana também, eu, a Cristina, eu. Escreva aqui, quem procrastina ou já procrastinou. A procrastinação, ela se tornou uma palavra, né, muito falada, só que deturpada, porque normalmente quando se pensa no procrastinador ou na procrastinadora, a semântica, né, o significado que as pessoas dão é de pessoas que não querem nada com nada, pessoas que estão perdidas, pessoas que são preguiçosas. Só que entenda uma coisa, procrastinação é um sintoma de proteção da sua mente.
Procrastinação, vou repetir, procrastinação é um sintoma de proteção da sua mente. Como assim, Ogata? Como assim um sintoma de proteção? Lembra que eu te falei que a tua mente, ela quer sempre garantir a sua sobrevivência? Lembra disso? O tempo todo. Ela quer garantir a sua sobrevivência. E aí vamos imaginar que você queira empreender. Eu quero ter o meu próprio negócio. Você cansou, por exemplo, de um emprego formal e você quer ter liberdade de tempo, você quer ter liberdade de dinheiro, você quer ter, enfim, você quer construir algo que está no teu coração. Só que aí você começa empolgada. Só que com o tempo você vai arrumando uma desculpa aqui, você vai contando uma historinha ali, e quando vê você vai adiando. Procrastinar é adiar. Procrastinar é você colocar para depois. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E você vai colocando outras coisas no meio do caminho. E normalmente as justificativas elas são verdadeiras, porque olha, agora eu tenho que cuidar da minha filha. Nossa, agora eu tenho que assistir esse documentário porque esse documentário ele vai ser importante porque eu vou construir. E você deixa de fazer o que é importante. Procrastinar é você adiar. Para você que procrastina aqui, ó, quem colocou aqui, ó, além da a Rose, a Marta Ruda, a Maria Cecília, a Tatiane, a Rita. Legal. Quem procrastina, coloca aqui eu para eu saber. Quando você está procrastinando, isso é um recurso automático da sua mente de proteção. Ela não quer que você se machuque. Por quê? Porque muitas vezes o teu sonho tem um aprendizado para sua mente que significa dor. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz recente de hipnoterapia. E esse exemplo, ele já se repetiu várias vezes no meu consultório. Normalmente, a pessoa quer empreender, ela quer, olha, eu quero criar o meu próprio negócio. E nesse caso, dessa pessoa que eu atendi, ela procrastinava muito. Ela já tinha comprado vários cursos, ela já tinha ido a vários treinamentos, ela já tinha contratado mentorias, consultorias, ela já tinha feito muitas coisas. Só que ela nunca saía do lugar. E a toda hora ela mudava de ideia. Ela falava, não, agora eu quero fazer isso. É como se todos os dias ela construísse um avião. Ela quisesse construir um avião. Eu não sei se você já construiu um avião, eu nunca construí, mas imagino que não é fácil. Porque quando a gente está falando de um negócio, né, por exemplo, é uma coisa grande, é uma coisa complexa. E quando você perde o foco, é como se você recomeçasse tudo todos os dias. Você já viu aquele, acho que tem um filme do Adam Sandler, eu acho que é do Adam Sandler, que todos os dias ele se esquece, né? Ele recomeça, ele se apaixona pela garota. Acho que é mais ou menos isso a história. É como se é a mesma coisa que acontece muitas vezes com o procrastinador, com a procrastinadora. Ela recomeça todos os dias. Isso, por que muitas vezes você não consegue ter foco? Porque a tua mente te joga num padrão automático. E como é esse padrão automático muitas vezes? No caso que eu vou te contar agora da pessoa que eu atendi na hipnoterapia há poucos dias, essa pessoa ela viveu uma situação traumática na infância. O pai acabou falindo. O pai entrou numa grande falência. E a família que tinha um padrão de vida alto perdeu tudo. E aquilo gerou, claro, muito trauma, gerou, né, muitos dissabores. Essa queda do padrão de vida foi impactante para essa família. E aí qual foi o aprendizado que a mente pegou dessa situação? Opa, ter um negócio próprio não é bom, causa dor. Então, por mais que essa pessoa tenha a vontade de empreender, enquanto ela não vai à causa e dar um novo significado, ela não quebra o padrão. Porque o padrão é automático da mente. A mente te joga sempre para esse padrão. Então, opa, vai ter um treinamento novo. Aí você vai lá e faz o treinamento. E aí você compra o curso.
E aí o que acontece quando você chega para executar? A tua mente te joga num padrão automático. E aí você nunca sai do lugar. Só que o problema é, isso gera muita frustração. Quantos sonhos já não foram enterrados por conta desse processo automático que é a procrastinação? Por isso, guarda isso. Guarda o que eu vou te falar. Procrastinação não é coisa de preguiçoso. Procrastinação não é coisa de vagabundo, de gente que não quer nada. Isso é um sintoma de proteção da tua mente. Ó, a Marta fez uma ótima pergunta aqui. A Marta Arruda. Como faço para me livrar disso? Você precisa quebrar o padrão. Você precisa identificar, Marta, qual é a interpretação que a sua mente tem, por exemplo, do que você quer alcançar. Como nesse caso que eu contei aqui. A pessoa que eu atendi, e muitas pessoas, inclusive, que eu já atendi, com esse mesmo padrão. Um trauma lá do passado que gerou muita dor, que gerou muitas vezes tristeza, gerou medo da escassez, medo de perder tudo, muita raiva, porque de uma hora para outra aquele padrão que existia não existia mais, e aí aquela família passa dificuldades, e no caso dessa pessoa que eu atendi, os pais se separaram, o pai se tornou alcoólatra, ou seja, todos esses acontecimentos se tornaram aprendizados para a sua mente. E como a sua mente, ela preza pela sua sobrevivência, ela não quer que você passe de novo por isso. Então, muitas vezes essa procrastinação, ela vem lá da tua infância, de coisas que você aprendeu. E como é que você vai fazer isso? Você precisa ir à causa, ao primeiro evento, como eu falo, a primeira vez que a sua mente aprendeu isso. Porque você não nasceu procrastinadora. Guarda isso, ninguém nasce procrastinador. Ninguém nasce, teoricamente, depressivo, depressiva, porque são sintomas que a sua mente usa para te proteger. Parece incongruente, né? Como assim? A minha mente me protege de uma depressão e a depressão é ruim? Sim, porque a depressão é um sintoma. A depressão é um sintoma. A depressão é uma paralisia, né? Assim, você entra dentro de um ciclo de tristeza profunda para você ficar onde você está. A sua mente não quer que você se arrisque, porque tudo se trata de sobrevivência. Guarda isso. Se você puder escrever isso aí na tua casa, guarda isso. Tudo se trata de sobrevivência. Todos os nossos processos são automáticos para garantir a nossa sobrevivência. Então, Marta, como é que você vai fazer? Você precisa ir à causa. Então, eu recomendo, por exemplo, uma terapia como a hipnoterapia, que é uma terapia que usa a hipnose, como uma ótima ferramenta, porque vai na causa. A hipnoterapia, ela vai diretamente na causa para dessensibilizar aquele evento. Por quê? Uma emoção, ela é criada pela sua mente para te proteger. Por exemplo, imagine que nesse momento, Marta, aí na sua casa onde você está, você começa a ver que tem um tigre entrando aí na sua casa. Um tigre que não come nada há 3, 4 semanas, ele está faminto e só tem você ali. O que vai dar? O que vai acontecer com você? Provavelmente você vai sentir o quê? Medo. Faz sentido? Medo. O medo é uma emoção. O medo é uma emoção de proteção. Por quê? Quando esse medo vem, é como se a tua mente te desse um comando para o seu corpo, para quê? Para sair correndo o mais rápido possível, para você fugir daquela situação. A emoção é isso. A emoção é uma reação química e física para você tomar uma ação, para você fugir. Então você vai sair correndo o mais rápido possível. Em qualquer aprendizado que a gente tem, a sua mente coloca uma emoção para te proteger. Então, enquanto essa emoção ela não for quebrada, ela não for dessensibilizada, não tem como você, por exemplo, compreender o que aconteceu. Não tem como você entender que, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar o exemplo da hipnoterapia que eu fiz com essa pessoa cujo pai faliu. Que o pai não teve culpa daquilo.
E que aquilo que aconteceu com o pai não significa que vai acontecer com ele também. Porque tudo na vida, presta atenção, eu quero que você escreva aqui, tudo se trata de preparação. Preparação. Você precisa se preparar, por exemplo, para abrir um negócio. E preparação vem o quê? Conhecimento, né? Conhecimentos que você não tem. Autoconhecimento, quer dizer, você saber como que você lida com as situações. E, claro, você precisa ter o quê? Ação. Você precisa ter ação, você precisa ter um plano de ação. Preparação é isso. Então, para você transformar a tua vida, você precisa de preparação também. Não adianta. Muitas pessoas acham que uma transformação de vida, ela acontece assim. Ah, assisti uma live, transformei a minha vida. Não. A preparação, ela exige conhecimentos que você não tem, exige autoconhecimento, você precisa saber quem você é de verdade e você precisa ter ação. Você precisa ter direção, organização, para você chegar onde você gostaria. Faz sentido? Faz sentido isso para você? Então, Marta, como é que você pode mudar isso, se é o teu caso, essa questão da procrastinação? Você precisa entender que talvez, eu não sei o que você procrastina exatamente. Porque o que você procrastina, talvez para sua mente, tenha uma interpretação de dor. E é óbvio que ela vai te tirar o tempo todo disso. O que você precisa é mudar essa interpretação. Ficou claro, Marta? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Se você tem alguma pergunta, aliás, coloca aqui para eu responder. Eu já fui de muita coisa. Isso é verdade. Tudo se trata de preparação, escreve a Poliana, exato. A Ana, estou me preparando, né, mentor? E a Amanda, processo. Sim, estamos. A Ana está na mentoria comigo e está se preparando, é isso aí. E a Ana conhece muito de preparação, né? A Ana corre, eu conheço a Ana corre, é corredora. Para você correr, né, fazer uma maratona, você precisa o quê? Você precisa se preparar. Não dá para você correr uma maratona do dia para a noite, entendeu? A Marta, o medo. Olha, o medo, Marta, entende uma coisa, o medo sempre estará com você. Por quê? Ó, eu já vou emendar com a pergunta da Eva Silva. O que fazer quando o medo lhe paralisa? Olha só, para Eva e para Marta, sobre o medo. A Rose também, já tive muito medo. O medo, ó, é isso, Marta, sempre estou fugindo de algo. Porque existe uma interpretação de que o que você quer vai trazer dor. É isso que a sua mente faz. Agora vamos falar do medo. O medo, escreve aqui para você não esquecer. O medo é uma emoção. Medo é uma emoção. Ou seja, não tem como você não ter medo. O que você precisa é controlar o medo. Ter o controle sobre o medo. Quando você não tem controle sobre o medo ele vai te paralisar. O medo vai tomar conta da sua vida. Por exemplo, pessoas que têm crises de pânico. Pessoas com crise de pânico, elas são o perfeito exemplo de quando o medo toma conta delas, controla a vida delas. E aí elas não fazem nada, elas paralisam. O que a gente precisa entender é, o medo é uma emoção e o medo precisa ser controlado. Por quê? Se ele não é controlado, se torna um processo automático. E aí a tua mente, ela está vencendo aí, ela está controlando a sua vida. É por isso que você precisa de, escreve aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional. E o que é blindagem emocional para quem não sabe? É o controle das emoções. Lembra, o medo é uma emoção, é o controle desse medo, é o controle das emoções e dos pensamentos. Isso é blindagem emocional. Por quê? Existem dois tipos de medo. Dois tipos de medo. Existe um medo real, como eu brinquei aqui com a Marta no exemplo, né? Espero que não tenha aparecido. Escreve aí pra mim, Marta, se não apareceu nenhum tigre, não. Mas um medo real é, numa situação como eu descrevi da Marta. A Marta está lá na casa dela e quando vê aparece um tigre faminto. Esse é um medo real. Tem um tigre ali. A minha sobrevivência realmente ela está em risco. Esse é um medo real.
Faz sentido? Isso é um medo real. Agora, existe o outro tipo de medo, que é o medo imaginário. A Fantaleite, detesto sentir medo. O medo te protege. Dá um novo significado para isso. O medo te protege, o medo é importante para a gente. O que você tem que detestar é ser controlada pelo medo. E isso tem como você mudar, Fanta, tá bom? Tem como você mudar através de blindagem emocional. Então existe o medo imaginário. O medo imaginário é esse que paralisa a nossa vida. Nossa, se eu sair hoje na rua, talvez eu vou ser assaltada. Então não vou sair. Ô gata, mas para quem mora numa cidade grande, há o risco de assalto? Sim, claro que existe. A gente sabe disso. Mas não significa que se você sair da sua casa agora, você será assaltada. Ou seja, esse é um medo imaginário. Ou, nossa, eu não vou empreender porque eu não sou capaz. Eu não vou abrir meu negócio porque eu não sou capaz. Esse é um medo imaginário. Quais são as evidências que você não é capaz? Quais são as evidências que você não pode, por exemplo, prosperar com um negócio? Pessoas vivem vidas medíocres, sabe por quê? Porque elas são dominadas por esses medos imaginários. São esses medos imaginários que tiram seus sonhos. São esses medos imaginários que fazem você se conformar com uma vida medíocre, uma vida média, uma vida mais ou menos. São esses medos imaginários que fazem muitas pessoas viverem em relacionamentos falidos, porque elas acham que elas não vão sobreviver se elas se separarem. São esses medos imaginários. E esses medos imaginários você pode controlar se você tiver blindagem emocional. Quando eu tenho o controle das emoções, e lembra, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Não dá para você não ter medo. Sabe por quê? Porque o medo já te salvou várias vezes. Várias vezes. Quando, por exemplo, você está, sei lá, no alto de um prédio e você fica próximo ali do parapeito e começa a te dar, né, um frio na barriga, é a tua mente te protegendo, falando o seguinte: não dá mais um passo, seja prudente, não fica se arriscando, senão você cai. O medo já te protegeu várias vezes. Ainda bem que nós temos esse recurso. O problema é que os pensamentos aleatórios, pensamentos repetitivos, vários pensamentos ao mesmo tempo. Alguém se identifica com isso? Vários pensamentos ao mesmo tempo? Pensamentos desordenados. Parece uma rave a sua mente. Sim, parece uma rave eterna que fica lá. Pensamentos, 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 pensamentos. São esses pensamentos, e que normalmente são enfraquecedores, que fazem com que esses medos imaginários sejam criados. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A Cristina, a Nadir, oi Nadir, a Tatiane e eu trabalhei muito tempo com jornalismo, trabalhei em televisão, trabalhei em jornal, internet, revista. E o que dá audiência? Por exemplo, na televisão, na internet, qualquer coisa. Sempre uma notícia ruim. Notícias ruins vendem. Notícias ruins vendem. E por que notícias ruins vendem mais do que notícias boas? Simplesmente porque uma notícia ruim, ela está conectada ao seu instinto de sobrevivência. Imagine o seguinte, sei lá, o programa do José Luiz da Atena, o Brasil Urgente. Programa policialesco de horas, né? Horas lá, toda hora tem só desgraça. Só tem problema. Ô gato, mas essa é a vida. Que bom que tem um programa como esse, porque me alerta. Ok. Mas começa a entender a falta de racionalidade em algumas coisas, né? A falta de sentido. Você está lá vendo o Jornal do Datena. E você, vamos imaginar que você mora no Rio Grande do Sul, no sul do país. E aí você está lá assistindo uma notícia, uma matéria de um
sei lá, de um assalto que aconteceu lá em Manaus, na outra ponta, no outro extremo do país, de onde você está. E você para assistir aquilo. E muitas vezes você começa a se preocupar com aquilo, sendo que esse fato está distante de você, da tua realidade. Isso acontece por quê? Porque mexe com o teu instinto de sobrevivência. E muitas vezes tem a ver com a sua própria história. Por exemplo, vamos imaginar que nessa notícia, nessa matéria que você está vendo lá em Manaus, e você está no Rio Grande do Sul, está falando de um assassinato. Um bandido entrou numa loja e assassinou covardemente o dono daquela loja. Se na tua história você viveu algo similar, por exemplo, você perdeu um tio num assalto e ele foi assassinado covardemente, óbvio que o fato que você viveu na tua vida, tudo aquilo que compôs aquele cenário, quando bate aquela notícia, você se conecta. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, a gente precisa entender que muitas vezes esse medo que a gente tem exagerado, ele é um medo imaginário, ele não é real. E são esses medos imaginários que estão travando a sua vida. Uma coisa que alimenta o medo imaginário, o ambiente onde você vive. Eu não sei como é o ambiente, os seus amigos, a tua família, mas se você tem o tempo todo pessoas que estão sempre com esse lado mais negativo da vida, e aqui eu não estou dizendo que você tem que só olhar para as coisas boas da vida. Não, a vida tem desafios, claro, tem problemas, mas se eu fico só olhando para essa negatividade, eu acabo sendo influenciado por isso. E é por isso que para uma transformação de vida, você precisa ter um ambiente que te fortaleça. Você precisa ter um ambiente que faça com que você saia dessa negatividade. E aí talvez você fale o seguinte: Gata, mas sabe qual é o problema? A pessoa negativa mora comigo. A pessoa negativa dorme na mesma cama do que eu. Como é que eu faço isso, Gata? Por isso que você precisa ter blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos. Para quê? Para talvez você tomar alguma decisão, para talvez você fazer uma escolha que seja boa para você. Não adianta você ficar dentro de um ambiente enfraquecedor, querendo mudar a sua vida. O ambiente sempre é mais forte do que você. Você precisa se preparar. E blindagem emocional é uma preparação. A Fanta é vera, o ambiente influencia muito. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Eva. O que fazer para enfrentar um medo real? Um medo real você vai agir automaticamente. É o exemplo que eu te dei do tigre. Um medo real, você vai ou lutar no sentido, não literalmente, mas você vai enfrentar, porque existem 3 recursos, Eva, que são automáticos da nossa mente, a partir do momento que a emoção ela surge. Ou você luta, quer dizer, você vai brigar ali com o predador, então você vai enfrentar esse predador, ou você vai fugir da situação. Por isso que a procrastinação é um sintoma de proteção, porque você vê o predador, você vê aquele perigo e você foge. O adiar é isso, você está fugindo do que você precisa fazer, ou você paralisa. Um medo real, se você olhar bem, são poucos os medos reais que nós temos na nossa vida. São poucos. São poucas as situações que realmente nós temos um medo real. Porque a nossa mente está o tempo todo nos protegendo. A nossa vida trava
por conta desses medos imaginários. Medos que não são verdadeiros. Que se você colocar um pouquinho de racionalidade, você consegue dar um outro sentido. Vou dar um exemplo aqui, Eva, só para você entender. A maior parte do meu público é composta por mulheres. Mulheres entre 35 e 45 anos, em sua maioria, né? E tem outras mais velhas, algumas mais jovens. E normalmente essas mulheres, elas vivem dentro de relacionamentos falidos, casamentos falidos. Para não dizer muitas vezes abusivos, agressivos, por aí vai. Elas já se deram conta que esse relacionamento não é para elas. Só que, infelizmente, elas hoje são dependentes economicamente desses maridos. E com isso, elas não conseguem sair desse ciclo. E elas acabam se sujeitando a viver de migalhas. Talvez fichas estejam caindo para muitas pessoas aqui. Elas se contentam com migalhas, elas fazem sexo apenas para agradar outra pessoa e não para ter prazer. Elas se sujeitam a situações humilhantes. Só que ela está sendo controlada por um medo imaginário, que é: nossa, se eu me separar, eu não vou ter o que fazer, eu não vou ter o que comer, eu vou viver, eu não vou sobreviver, eu vou morrer. E é aí que você precisa se preparar para sair desse relacionamento. Eu não estou dizendo para você sair desse relacionamento hoje, mas você precisa se preparar através de blindagem emocional, ter controle das suas emoções e dos seus pensamentos, porque a tua mente o tempo todo vai querer te demover dessa ideia. O tempo todo ela vai querer te tirar desse caminho. Ela o tempo todo vai querer que você continue onde você está, porque para sua mente, mesmo que você não esteja feliz, isso pouco importa. O que importa é que você está sobrevivendo. Então o medo imaginário é um recurso que a sua mente usa para te manter onde você está. Só que se você coloca um pouco de racionalidade, nossa, será que se eu começar, por exemplo, a fazer o meu dinheiro, será que se eu pedir ajuda para algum familiar, será que, olha, você começa a abrir possibilidades onde você está colocando racionalidade no processo. E quando você coloca a racionalidade do processo, você percebe que é possível sim você sair dessa situação. Faz sentido isso? Então, um medo imaginário é ele que trava a sua vida. E sem blindagem emocional, você não consegue sair dele. Sem blindagem emocional, você não consegue ter a sua vida de volta. Existe uma metáfora que muita gente fala, né? Qual o lugar mais rico do mundo? O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque é lá onde empresas que poderiam ter sido criadas e poderiam ter sido prósperas, elas morreram dentro do medo imaginário de alguém. É ali que talentos incríveis que poderiam ter alegrado o mundo, talentos morreram dentro de medos imaginários de tantas pessoas. Faz sentido isso? A Thelma tem um casamento muito difícil. Será que terminar é a melhor solução? Ou buscar a minha cura e a cura do meu esposo? Vamos lá, vou começar pelo final. A cura do seu esposo. Eu não sei o que seu esposo tem, tá, Thelma? Mas ele precisa querer. Primeiro passo. Se ele não quiser, não adianta nada. Começa daí. Segundo, a sua cura, sem dúvida nenhuma. Se você está disposta a isso, não deixe de fazer. Agora, saber se esse casamento, se terminar é a melhor solução, acho que vai depender muito desse pós-cura, principalmente o seu. Porque talvez o que te mantém nesse casamento são duas palavrinhas que muitas pessoas conhecem muito bem, que é dependência emocional. Então, essa dependência, ela não foi criada a partir desse casamento. Essa dependência vem muitas vezes lá da gestação, lá da barriga da mamãe.
muitas vezes essa dependência vem de uma ferida emocional, como a ferida do abandono, a ferida da rejeição, que aconteceu. E aí, a minha mente, para me proteger, ela não quer que você sofra de novo isso. Então, você se mantém dentro desse relacionamento difícil. Tudo bem? Fez sentido? A Marta, no meu caso, eu tenho medo de perder a família. Pois é, mesma coisa. Talvez, dia desse não, já tem um tempo, eu atendi uma pessoa que ela odiava o casamento dela. Odiava mesmo, raiva, muita raiva do marido. Porque o marido fazia muitas coisas erradas com ela. E apesar de todas as evidências, e pior, apesar dela ter condições financeiras de se manter sozinha, ela permanecia nesse casamento. Sabe por quê? Porque ela tinha como espelho, ela tinha como referência o casamento feliz da mãe e do pai, e ela não queria decepcionar a mãe. Ela não queria decepcionar a mãe. Então ela queria manter esse casamento de fachada. Então, medo de perder a família é um medo imaginário, né? É um medo imaginário, não é um medo real, Marta. É um medo imaginário. Qual é a garantia de que você vai perder a família se você, por exemplo, se separar? Nenhuma garantia. Assim como, qual a garantia que a sua família vai ficar com você se você se mantiver nesse casamento? Nenhuma. A vida, ela tem riscos e a gente precisa entender isso. Por isso que blindagem emocional é tão importante. Porque quando eu tenho o controle das minhas emoções e dos meus pensamentos, eu consigo entender que a vida tem riscos e que esse risco ele pode ser controlado se eu me preparar, se eu tiver preparação para isso. Tudo bem? A Mônica, oi Mônica, seja bem-vinda. Passei 10 anos de minha vida vivendo nesse medo, mas Deus me pôs você, ô gata, na minha vida. Gratidão, obrigado Mônica. A Mônica é um exemplo que participou da última turma da blindagem emocional. Eu falei de crise de pânico aqui há alguns minutos atrás. A Mônica vivia com crise de pânico, ela não saía de casa, nem para ir ao mercado. Porque era um medo imaginário. E esse medo imaginário, hoje ele é controlado, e a Mônica voltou a viver. Perceba quantas coisas que você já não deixou de fazer por conta desse medo imaginário. Faz sentido? Nenhum, não faz nenhum sentido você continuar vivendo refém de medos imaginários. A Rose, medo real, passei num assalto horrível, mas fiquei muito forte nessa hora. O medo veio depois. Então assim, ó, que você viveu essa situação de estresse, né, um assalto, e a sua mente criou uma interpretação ali de que situação similar, que eu não sei exatamente como é que foi esse assalto, tá, Rose, mas que uma situação similar, se você vivê-la, isso pode acontecer de novo. A partir daí é um medo imaginário. Daí é um medo imaginário. Nossa, vou dar um exemplo aqui, tá? Talvez não tenha nada a ver. Eu fui assaltada porque eu estava sozinha, num ponto de ônibus. E a partir dali eu não ando mais de ônibus porque eu tenho medo de ser assaltada. Esse é um medo imaginário. É um medo imaginário. Porque esse medo imaginário faz com que você, por exemplo, não ande de ônibus. Só que o medo sempre vai estar com você, como um alerta. Então, o que é saudável nessa situação? Quando eu entro num ônibus, eu vou ficar mais alerta. Eu não vou, por exemplo, ficar distraída no celular, eu vou ficar mais em alerta. Eu talvez, quando andar de ônibus, eu não vou levar os meus documentos, eu vou me preparar para aquela situação. Faz sentido? Isso é um medo, é como você pode usar o medo ao seu favor, como um alerta. Agora, um medo imaginário não, o medo imaginário te aprisiona. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. Beleza, excelente. Bom, era sobre isso que eu queria falar nesse perguntas e respostas. Foi ótimo trocar isso com você.
E hoje, 9 e 7 da noite, tem live da Blindagem Emocional. Vou falar sobre autossabotagem, tá bom? Autossabotagem é o tema às 9 e 7 da noite. A gente tem live da Blindagem Emocional às 21 horas e 7 minutos, tá bom? Um grande abraço. Tchau.